Olá, meus amigos, eu sou Ricardo Baesso e estou representando aqui a comunidade Espírita Info em mais um bate-papo com um professor espírita. Essa é uma iniciativa desse espaço para a gente poder fazer um diálogo, uma ponte de entrelaçamento de conhecimentos entre o espiritismo e o conhecimento técnico, acadêmico, filosófico, científico, a nível da universidade. Estamos trabalhando particularmente com professores da Universidade Federal de Juiz de Fora, é onde nós nos domiciliamos. E nós temos hoje conosco o Liderson Vicini, que é professor de genética dessa universidade. E o tema, obviamente, nós vamos conversar sobre alguns aspectos científicos ligados mais à área da biologia. O Liderson participou de um projeto de construção de 2 textos que foram publicados pelo Instituto de Difusão Espírita de Juiz de Fora. São 2 livros que fazem exatamente essa ponte entre espiritismo e ciência. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o primeiro livro e depois sobre o segundo livro. O primeiro livro se chama Breve História de Todos Nós. Foi uma proposta de fazer uma interação entre o pensamento evolucionista clássico, tradicional, e o pensamento espírita. Então, a gente começa, Liderson, com o seguinte comentário. A gente sabe que evolução é ponto capital para a biologia e ponto fundamental para a doutrina espírita. Alguns biólogos chegam a dizer que sem evolução a biologia não faz sentido, né? A vida não faz sentido, o estudo da vida não faz sentido. E a evolução para o espiritismo é a essência do pensamento espírita, né? O princípio inteligente sai de uma condição de simplicidade e ignorância para a condição de perfeição que lhe é possível. Mas esse conceito de evolução para a ciência e para o espiritismo, eles se equivalem? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? É sempre uma satisfação poder participar desse tipo de conversa e dividir, né, um pouco daquilo que a gente pensa, que não é verdade absoluta, naturalmente, mas aquilo que a gente pensa. Na verdade, eu enxergo que você tem 2 óticas sobre essa questão evolucionista, uma associada à questão científica e outra associada à questão da doutrina espírita. Do ponto de vista da ciência, a evolução se dá basicamente no plano material, né? Onde a interação, né, dos organismos com o ambiente vão desencadeando uma série de processos que levam, ao final, né, a uma melhor adaptação desses organismos ao ambiente, né? Do ponto de vista da doutrina espírita, nós entendemos que a evolução se dá também no plano espiritual. Então, a partir do momento que surge a consciência, né, na espécie humana, né, o espírito, né, ele atuaria, né, na interação desse processo, e esse processo evolutivo aconteceria tanto do ponto de vista espiritual, fora do plano físico, quanto do ponto de vista material, na medida em que, uma vez encarnado, né, ele interage diretamente com esse arcabouço material que lhe permite exercitar suas faculdades. Com relação à finalidade, porque para o espiritismo a evolução tem um princípio, tem um objetivo, ela é teleológica, ela caminha do simples para o complexo. Ou seja, há melhoramento, há progresso. O conceito de evolução para a biologia também vê como um progresso? Não, na verdade não. Na verdade, evolução para a biologia é mudança, né? Evolução é alteração de um estado, né, em função de uma resposta dada ou colocada ou apresentada pelo ambiente onde aquele organismo se encontra. Então, basicamente, os organismos, a gente tem que tomar cuidado com a forma que é esse jogo de palavras, né? Tomar cuidado para não dar à evolução ou a qualquer processo evolutivo uma finalidade, né? Na verdade, esse organismo ele se interage com o ambiente, porque, basicamente, qual é o propósito de qualquer organismo vivo, né?
uma vez que esse indivíduo aparece no ambiente físico, né, ele precisa sobreviver, ele precisa se perpetuar, né? Então, diante desses desafios, né, de manutenção da sobrevivência e de perpetuação, né, é que se vai construindo, né, digamos assim, o conjunto, né, de características que fazem com que aquele organismo se adapte melhor àquela circunstância onde ele está inserido. Então, qualquer alteração de estado, né, seja para melhor, entre aspas, para uma melhor adaptação, ou eventualmente, circunstancialmente, até para uma pior adaptação, ou seja, mudou, alterou, a gente considera isso, do ponto de vista da biologia, do ponto de vista científico, como uma mudança. Então, essas mudanças para melhor, entre aspas, né, principalmente na visão do ser humano, daquilo que é melhor, né, ou para pior, a gente considera como mudança. Então, não há um propósito, não há uma finalidade, não há um objetivo, né, a ser atingido, digamos assim. É um processo absolutamente aleatório de construção das melhores condições para a sobrevivência daquele organismo. E parece que essa ideia de evolução como não sendo progresso, ela é encontrada até na área médica. Porque, às vezes, o médico diz assim, o paciente evoluiu para o óbito. Né? Quer dizer, ele caminhou para o óbito. Né? Ou seja, não há nenhum significado de crescimento e desenvolvimento. Já do ponto de vista espírita, a evolução é sempre para frente. Né? É sempre no sentido de aprimoramento, não é isso? Exatamente. Né? Nós, de acordo com aquilo que a doutrina espírita nos apresenta, de alguma forma nós caminhamos, né, para o nosso progresso moral, né, para reduzir as nossas condições que muitas vezes fazem com que o nosso comportamento não seja o melhor possível, né, no sentido de aparar nossas arestas de comportamento, né? Então, a gente sempre caminha num exercício de melhoramento, né, da nossa personalidade em relação ao outro, né, em relação a nós mesmos, né? Enquanto que, do ponto de vista físico, esse pensamento ele absolutamente inexiste. É um processo absolutamente aleatório. A teoria que prevalece hoje, dentre outras, é a do neodarwinismo, né? Uma expressão que vem sendo cunhada desde aí o final dos anos 40. E ela associa a teoria da evolução por seleção natural às mutações, que seriam modificações bruscas no patrimônio genético. O Espiritismo aceita isso. Quer dizer, o Espiritismo não é contra o neodarwinismo. Ele admite a evolução por seleção natural, admite as mutações, mas há uma diferença fundamental aí, no que se refere a essas mutações. Parece que a doutrina espírita admite que algumas mutações não são aleatórias, ou seja, são resultado da intervenção de espíritos que participam do processo evolutivo. Sobre isso, assim, o que você pode comentar? Então, só para contextualizar, né, o que a gente chama de neodarwinismo, na verdade, ele aparece, na verdade, quando efetivamente o conhecimento dos genes e seu comportamento surge nessa época que você mencionou, né? E então passa a ser associado à interpretação do processo evolutivo, né? Existe um livro muito famoso de um pesquisador, de um geneticista chamado Dobzhansky, que ele escreveu um livro chamado Genética do Processo Evolutivo. Nesse livro, ele exatamente faz um paralelo, né, e tenta mostrar como que a evolução acontece, né, do ponto de vista da genética, ou seja, do comportamento dos genes, da frequência dos genes, né, como é que a frequência do gene, para qualquer característica, pode alterar, né, o perfil de uma dada população. Então, nesse contexto em que surge essa visão genética, vamos dizer assim, do processo evolutivo, né, alguns processos aparecem. As mutações são apenas um deles. Existem outros processos que aparecem nesse contexto, né? Porque quando a gente fala de mutação, nós estamos falando hoje do ponto de vista conceitual, né? A mutação hoje ela é vista como uma alteração
uma alteração súbita e herdável no material genético, mas uma alteração pontual, né? Se você considerar que os genes são uma combinação, uma sequência de nucleotídeos, né? Uma sequência de, como se fossem elos de uma corrente ligados em cadeia, né? Uma alteração de um desses elos é considerada uma mutação. Paralelo às mutações, existem outras alterações, né? Um pouco mais grosseiras, nós poderíamos dizer assim, que envolvem, por exemplo, conjuntos cromossômicos, uma quebra de um cromossomo. Um pedaço de um cromossomo leva consigo um conjunto enorme de genes, uma vez que muitos genes existem em cada um dos cromossomos. Bom, então, sob essa ótica, até do ponto de vista físico, né, sem levar em consideração o que pensa o espiritismo, digamos assim, né, nós temos, mesmo do ponto de vista físico, algumas alterações que podem levar um conjunto de genes de uma vez só. Se ela levar em consideração uma quebra de um cromossomo inteiro, uma separação de um cromossomo inteiro, um cromossomo, por exemplo, muito grande, durante o processo evolutivo, ele pode ser quebrado e aí você passa a ter 2 cromossomos menores. Aparentemente, esse arranjo não afetaria a constituição gênica, uma vez que você tem o mesmo cromossomo, os mesmos genes, apenas separados. Só que na hora que você separa isso, um cromossomo esses genes de um cromossomo passam a estar em 2 cromossomos, durante a combinação desses cromossomos, durante os processos celulares, durante a produção de gametas, né, para células reprodutivas, esse comportamento faz, essa mudança, essa quebra desse cromossomo, né, faz com que esses genes tenham comportamentos diferentes dentro do organismo. Por que eu estou falando isso? Porque, embora nós tenhamos as mutações pontuais, que eu imagino que tenha sido a essas que você se referiu quando você me perguntou, né, a gente também tem a possibilidade de que alterações cromossômicas levem blocos de genes inteiros. E, com isso, a gente tem alterações associadas a um conjunto gênico inteiro. Eu vou dar um exemplo só para ilustrar, né? Existe uma alteração cromossômica chamada inversão, que faz com que um segmento cromossômico se inverta. Em geral, nas inversões, o processo, quando o organismo tem uma inversão, ele é fenotipicamente normal, então quando você olha para o organismo, ele não tem nenhuma alteração a princípio, porque todos os genes estão ali. Mas quando esse indivíduo vai se reproduzir, ao formar os seus gametas, essa inversão ela inviabiliza algumas combinações gênicas. Então, o que acontece? Somente algumas combinações gênicas são passadas. Outras, elas simplesmente não acontecem, porque esse processo de inversão inviabiliza o gameta do ponto de vista da sua formação e da sua viabilidade. Isso faz com que algumas populações que tenham essas inversões, né, elas vão ter esse conjunto de características sempre andando em conjunto. Tem um bloco de genes que está sempre andando em conjunto. Eu estou falando isso apenas para exemplificar que nem sempre a gente fala de uma mutação única, mas a gente pode falar também de um conjunto de alterações que levam um bloco de genes de uma vez só. Isso faz, naturalmente, com que esses organismos apresentem características similares andando, não similares, mas, digamos assim, características que andam sempre juntas em função desse bloco gênico que não se desfaz. Do ponto de vista da biologia, do ponto de vista evolutivo, todos esses processos se dão de forma aleatória, como a gente já conversou antes, né? Agora, existem, ao longo da história da evolução, digamos assim, alguns capítulos, se a gente pode fazer essa analogia, né, que fazem uma grande diferença, né, na adaptação de alguns organismos. Falando especificamente da espécie humana, né, nós podemos ter alterações que levaram a nossa constituição a ter uma adaptação singular durante a sua história evolutiva. E é nesse sentido que eu imagino que a doutrina espírita apresente, então, essa possibilidade de que, nesses momentos onde a adaptação ou o surgimento de uma característica de alta complexidade, né, possa ter se dado pela intervenção, digamos assim, pela influência, né, pelo trabalho, pelo planejamento, né, daqueles espíritos responsáveis, né,
por auxiliar o progresso da humanidade. Então, é assim que a gente imagina, né, que possa ter acontecido. Considerando, então, essa complexidade, né? Especificamente, é bom tomar cuidado quando a gente fala isso, para a gente não fazer uma analogia de que há uma interferência a todo momento durante o processo evolutivo, né? Existem particularidades nesse processo em que uma dada característica pode, na visão espírita, ter surgido a partir dessa influência, digamos assim, né, para que o processo se acelerasse. A gente tem na história da evolução um episódio curioso que foi o distanciamento de Darwin de Russell Wallace. Wallace foi um co-descobridor da teoria da evolução pela seleção natural, embora muita gente não saiba, né? Ele seja pouco citado. Eles eram amigos e houve um momento em que o Wallace confessou publicamente que ele não acreditava que a seleção natural poderia dar origem ao cérebro humano, dada a complexidade do cérebro. Conta-se que Darwin ficou muito aborrecido na época, e eles se separaram, e a gente já vê aí, quer dizer, no pensamento de Wallace, essa ideia da intervenção de seres de outra dimensão em dados momentos para características muito complexas, né? O cérebro, os olhos, né? A coagulação sanguínea, né? Mas você admite que isso deve ter acontecido em momentos muito específicos e não no arroz com feijão do dia a dia, não é isso? É exatamente isso. A gente também tem que lembrar, Ricardo, que existem processos na biologia em que ela auxiliam na interpretação desse tipo de fenômeno, né? Então, a gente tem duas situações que talvez seja interessante a gente comparar do ponto de vista biológico e que podem ser associadas a isso que nós estamos conversando aqui. Então, nós temos, por exemplo, a possibilidade de que vários genes interajam entre si para uma única característica. Por exemplo, altura na espécie humana é uma característica naturalmente e classicamente conhecida como determinada ou influenciada ou trabalhada por muitos genes. Mas existe também o outro lado, onde você tem um único gene, né, que influencia um conjunto de características, que é o efeito pleiotrópico, que a gente chama do ponto de vista conceitual. Então, considerando essa possibilidade de interação do conceito espírita com o conceito biológico, né, esses processos podem ter sido utilizados, né, por aqueles que atuaram e continuam atuando, né, no sentido do progresso da humanidade, do ponto de vista moral, né, que eles podem ter lançado mão desses processos para que essas características, em momentos absolutamente pontuais e cruciais no entendimento deles, né, pudessem ser utilizados como um mecanismo de impulsionar, né, o aprimoramento do veículo físico, que serve, naturalmente, na visão espírita, como um instrumento de evolução espiritual. Mas você bem enfatizou, né? Isso teria sido em momentos muito pontuais desse processo. De forma alguma, durante o dia a dia, durante as ações cotidianas, né, e a formação cotidiana dos organismos. Porque, senão, nós admitiríamos uma intervenção a todo momento e aí não faria sentido, né, nós associarmos esses dois conceitos e também, por outro lado, não faria sentido você imaginar que nós estaríamos sendo manipulados o tempo inteiro, né, por todas essas orientações, digamos assim, que não fazem parte do arcabouço físico, né? E você acha que a gente pode admitir, em decorrência da grande complexidade da própria vida, que uma dessas intervenções não tenha dado muito certo? Ou seja, que esses espíritos também trabalham na tentativa e erro, e que às vezes, por exemplo, nós temos
seres vivos que desapareceram, os dinossauros, né? Então a gente fica se perguntando para que esses seres que iriam ser dizimados depois? Ou até que algumas características humanas, por exemplo, a questão da laringe e da faringe, né? É uma cavidade, uma entrada única para ar e para a água, né? Nenhum engenheiro faria uma estrutura que tivesse ao mesmo tempo entrada para ar e água. De vez em quando morre alguém engasgado por isso, né? Então, a gente imaginar que todo o processo foi de uma forma absolutamente perfeita, inteligência, manipulado, nós não teríamos algumas coisas que existem hoje, inclusive no homem. Então, você acha que esses próprios espíritos superiores, que detêm o conhecimento, mas não o detêm na totalidade, tiveram algumas dificuldades nesse processo e algumas vezes tentaram aqui para ver o que ia dar lá na frente? Então, Ricardo, eu acho assim, essa sua colocação, ela me permite abordar uma questão que, na verdade, aproxima, na minha visão, né, ou torna interessante a visão espírita e a sua associação com o conhecimento científico. Eu diria, na verdade, que há um certo respeito, digamos assim, né, pelas leis naturais. Então, na medida que você tem um processo, né, tão importante na história da vida do planeta Terra, como é a evolução, né? Isso a gente costuma dizer, né? Eu já tive a oportunidade disso em ocasiões até dentro do meio acadêmico, né? Que a evolução não é uma questão de se acreditar ou de se não acreditar. A evolução é um fato, né? Ela está aí, né? Não é eu acredito ou deixo de acreditar. Há coisas que nós podemos acreditar ou deixar de acreditar, mas a evolução não é uma dessas coisas. Então, considerando que você tem uma ordem, eu diria assim, maior, de um processo, de um macroprocesso, né, um grande processo que rege o surgimento e evolução dos organismos na Terra, esse processo ele é construído a partir de uma série de, vou chamar assim, de leis, mas a palavra lei talvez não seja a melhor delas, mas uma série de condições, seja química, seja física, seja biológica, que precisam estar harmônicas entre si, dentro de uma visão de longo prazo, para que esses organismos se adaptem. Ora, considerando que isso existe, e ao mesmo tempo, e paralelamente, dentro da visão espírita, que poderia haver, do ponto de vista espiritual, um certo acompanhamento, diríamos assim, desse processo, né? Esses exemplos que você acabou de citar, na verdade, eles poderiam ser vistos como um respeito do ponto de vista moral até, né, a essa ordem física que foi sendo formada ao longo da história da vida na Terra. Então, há algumas intervenções, haveria alguma influência, haveria algum tipo de emanação fluídica, digamos assim, né, para que alguns processos acontecessem, mas, paralelamente a isso, há um respeito, entre aspas, àquele processo natural que acontece. E isso, esses exemplos que você... Eu não sei se a palavra respeito ficou clara Acho na que ficou boa. respeito no sentido de se entender como esse processo acontece. Então, esses exemplos que você mencionou poderiam, eventualmente, ser consequência exatamente da falta de influenciação contínua, né, e compulsória na formação dos organismos. Então, eu vejo isso com muita naturalidade. Na verdade, eu vejo isso com muita... gosto muito de ver, na verdade, que o processo se deu de forma a não influenciar, não fazer essa intervenção direta, porque, caso contrário, nós viveríamos em perfeição. Né? Isso a gente sabe que não é verdade. Que essa é uma das críticas que fazem ao design inteligente, né? Os materialistas, bom, se o design não foi tão inteligente assim, porque ele criou algumas situações que poderiam ter sido melhores. Se o design inteligente, como acreditam alguns deístas, foi Deus, então o que Deus não fez o melhor que podia. Então aí a gente começa a entender que esse respeito às leis físicas, biológicas e químicas, mesmo porque não tem outro jeito de não respeitá-las, porque elas são leis, né? Eles têm que trabalhar com essas limitações e dentro dessas limitações não se consegue fazer o ideal, ou por enquanto ainda não se conseguiu, embora a gente continue evoluindo, não é? É verdade.
E, na verdade, isso acaba que isso é mais uma evidência, né? E essa possibilidade de associação entre o conceito espírita de evolução e o conhecimento científico, porque muitas vezes a gente vê, Ricardo, em vários ambientes, né, onde doutrinas religiosas abordam a questão científica, muitas vezes nós vemos uma alta incompatibilidade entre aquilo que se acredita do ponto de vista religioso, seja de qualquer natureza, de qualquer ordem, e o conhecimento científico, efetivamente. Como se houvesse, naturalmente, uma incompatibilidade absoluta, né? E as duas situações não pudessem ser, com um certo grau de compreensão, de serenidade, de raciocínio lúcido, pudessem ser integradas. Esse tipo de situação que a gente acaba de discutir mostra exatamente que esse é um caminho, né? É um caminho em que a gente pode encontrar, sim, né, uma interseção, eu diria assim, entre essas duas visões, na tentativa, na verdade, da gente compreender efetivamente quem nós somos, né? Nós estamos aí com vários exemplos, né, de cientistas famosos, né, que depois de se debruçarem durante anos, né, as suas pesquisas, terem dado grandes contribuições para a humanidade, terminaram dizendo, né, que quanto mais se conhece, né, quanto mais se aprofunda, quanto mais conhecimento se tem, mais a gente acaba se aproximando de algo que não é físico, algo que não pode ser explicado na esfera física. Então, acho que essa associação é um excelente exemplo de como a gente pode reunir as duas coisas. Muito bom. Vamos então partir para o segundo livro que você participou na construção, que é o livro Que Somos Nós. Esse livro, ele se propôs estudar a interação do espírito com o corpo e o ambiente. Porque a ciência materialista admite que nós somos resultados da interação de genes herdados dos pais com o ambiente. E admite-se um terceiro fator, que é o acaso. O espiritismo admite, obviamente, a presença dos genes, admite a presença do ambiente, mas coloca um terceiro elemento aí nesse laboratório que dá origem ao que a gente que é o espírito, a consciência não física, encarnada naquele corpo. Né? Nesse livro, vocês examinaram dois aspectos. Primeiro, como a matéria age sobre o espírito. O espírito, enquanto encarnado, depende do cérebro, essa coisa toda. E examinaram o contrário, como o espírito age sobre a matéria. A respeito dessa ação do espírito, particularmente com relação à questão dos genes, né? Mas, primeiro, só para a gente poder contextualizar com a turma, explica para a gente, de uma forma simples, o que são genes e por que eles são tão importantes assim. Bom, o conceito de gene, ele sofreu, né, nós poderíamos passar horas discutindo o que é o conceito de gene, né? Porque existem formas diferentes de ver os genes. Mas, resumidamente, ele tem, digamos assim, duas formas de se enxergar os genes. Uma delas é a sua associação com uma dada característica. Foi assim que Mendel, né, famoso, conhecido como o pai da genética, Gregor Mendel, ele desenvolveu a sua teoria a respeito da associação de partículas hereditárias, naquela época ele não chamava de gene, né, a sua associação com algumas características. Então, nesse aspecto, um gene poderia ser definido, né, como um componente, digamos assim, da célula, né, e que pode ser associada diretamente a uma dada característica. Então, Mendel trabalhou com ervilhas, como muitas pessoas sabem, né, ele trabalhou com cor, com forma das ervilhas, trabalhou com altura de planta, com cor de flor e por aí vai. Então, ele conseguia associar, né, um componente que naquela época ele não conhecia, como eu já disse, como gene, né, a uma dada característica. Então, nós poderíamos associar os genes às características dos organismos. Essa é uma definição de gene. Com o passar do tempo, com a descoberta, né, de mecanismos celulares mais detalhados, digamos assim, nós fomos entender que os genes, na verdade, eles podem ser vistos também, né, como uma sequência, né, que a gente chama de nucleotídeos, né, que são como se fosse aquela analogia que eu fiz agora há pouco,
como se cada nucleotídeo fosse um elo de uma corrente, a corrente fosse o nosso DNA, né? E aí você tem esses nucleotídeos ligados em cadeia, então os elos da corrente. Então, um número determinado de elos, digamos assim, fazendo essa analogia, poderia ser associado a um gene. Por que eu estou dando essas duas visões? Porque daqui a pouco, quando nós formos tentar entender, e aí passando para a segunda parte da sua pergunta, qual que é a importância dos genes? Então nós teremos esses dois conceitos, essas duas visões, eu diria assim, na verdade, do que é um gene, né? Mas quando a gente parte para responder qual é a importância desses genes, por que eles são tão importantes, nós podemos ver de duas formas. Quando a gente olha para a primeira visão que eu apresentei, que é essa visão de um gene associado a uma dada característica, você pode imaginar, por exemplo, que para um dado predador, né, ele ter uma pata muito grande ou ter uma mandíbula muito forte, né, isso é uma característica importante para que ele sobreviva. Então, qual é a importância dos genes para o organismo? Nesse aspecto, é uma função de associar uma dada característica a uma vantagem, entre aspas, adaptativa, né? Então, se o indivíduo, por exemplo, enxerga bem, ele tem menos dificuldades na sua vida do que aquele que enxerga mal. Então, a associação do gene com uma característica dá ao indivíduo uma condição de se adaptar melhor àquele ambiente. Quando eu apresento a segunda visão dos genes, e aí nós vamos, essa sequência que eu disse, que eu fiz uma analogia com os elos de uma corrente, nem sempre um gene ele está associado a uma característica em específico, mas ele está lá dentro da célula ajudando outros componentes da célula a exercerem as suas funções e, com isso, fazerem com que uma dada característica se manifeste ou não se manifeste, por exemplo, né? Então, existem genes que eles não são diretamente associados ao que nós vemos, digamos assim, que é o que a gente chama de fenótipo, né? Existem genes que atuam, a gente diria, regulando, né? A gente diria, controlando os processos que fazem com que um organismo se apresente saudável ou se apresente doente, por exemplo, né? É mais ou menos assim. Você teria um interruptor de luz onde você acende e apaga. Então, quando você acende, a luz aparece. Quando você apaga, a luz não aparece. E você tem uma outra condição onde você teria uma condição de controlar a quantidade de luz. Você vai desde luz pequenininha até pouca intensidade luminosa, até muita intensidade luminosa. Então, acho que essa visão, de alguma maneira, ela exemplifica como eles são, como é que a gente pode vê-los e como é que eles influenciam na vida dos organismos. No livro Que Somos Nós, vocês didaticamente mostraram que o espírito ele pode influenciar na matéria em 3 momentos principais. Durante a fecundação, quer dizer, antes até mesmo da união dos gametas, durante o desenvolvimento do embrião e do feto, e depois, na vida toda. Nesse primeiro momento, assim, quando o espermatozoide e o óvulo estão ali, aquela coisa de quem vai ganhar a corrida e tal. Nesse momento, o espírito ele já estará atuando? Dentro da literatura espírita, existe uma obra conhecida, né, como Missionários da Luz, onde nesse livro, em um dos capítulos em específico, o autor relata o processo, né, de associação, de ligação, né, de um espírito reencarnante, né, ao corpo físico. Então, o nosso entendimento desse processo é de que, a partir do momento em que começam as associações entre o espírito encarnar, que vai encarnar, né, que vai ocupar aquele corpo físico, e aqueles espíritos que irão recebê-lo, né, já existe, então, a partir daí, uma interação, né, para que a organização física seja aquela compatível com as necessidades reencarnatórias daquele indivíduo. Então, desde o início do processo, na verdade, já teríamos essa associação em maior ou menor grau, a depender, naturalmente, das circunstâncias que envolvem aquele processo encarnatório, né? Já haveria, então, essa interação
segundo a nossa visão. Então, um espírito, por exemplo, que traz uma grande habilidade musical. A gente sabe que a habilidade musical ela tem alguns circuitos cerebrais. A gente pode imaginar que esse espírito, que precisa de ter um corpo adequado para se manifestar, que esse espírito, nesse momento, ele iria sintonizar com possíveis gametas onde genes que permitiriam a construção de um cérebro musical estariam presentes? Na verdade, a gente entende, né, baseado naquilo que nós tivemos a oportunidade de discutir, né, nesse livro que você menciona, nós entendemos que essa participação ela acontece, mas é preciso nós tomarmos cuidado para mais uma vez, né, fazendo aquela analogia ao que nós discutimos anteriormente, né, isso se daria, né, naquilo que é fundamental, naquilo que é importante, naquilo que é crucial, digamos assim, dentro do planejamento encarnatório daquele indivíduo. Mais uma vez, fazendo uma associação entre a atuação, entre a seleção, digamos assim, de um dado gene que está num dado cromossomo, que tem um conjunto enorme de genes, né? Naturalmente, por um processo de ligação física desses genes, a seleção de um faria com que outros viessem, entre aspas, de carona, né? Então, isso, na nossa visão, poderia acontecer somente naquelas características físicas que seriam absolutamente fundamentais para que aquele espírito que está encarnando ele cumprisse o seu planejamento, entre aspas, encarnatório, né? E se não, de novo, nós estaríamos, entre aspas, usando a mesma palavra que nós usamos anteriormente, né? Nós estaríamos desrespeitando, né, as leis biológicas, as leis físicas, as leis químicas que envolvem todo o processo de reprodução. Pegar, por exemplo, um exemplo prático para as pessoas entenderem. Um indivíduo que é calvo. A gente sabe que a calvície tem um componente herdável, né? Tem uma relação com os genes. Então, um indivíduo que é calvo não quer dizer, obrigatoriamente, que essa calvície é kármica, ou seja, que ele atraiu os genes da calvície. Pode não ter sido assim. Certamente, certamente. Nós não entendemos que, embora seja uma característica que possa, do ponto de vista estético, incomodar algumas pessoas, nós não entendemos que isso é uma característica que suscitasse nenhum tipo de planejamento do ponto de vista, ou seja, isso não vai fazer com que o indivíduo seja melhor, seja pior, né, moralmente, cumpra ou não cumpra aquilo que havia sido planejado dentro do seu processo encarnatório, né, mas características que sejam realmente importantes, que sejam realmente decisórias, né, na sua atuação enquanto espírito encarnado, né? Mesmo Porque porque senão, de novo, uma peruca ou um implante resolveria o problema, não é? E aí o perfeitamente. seu karma ficaria resolvido, né? Perfeitamente. Porque, senão, do contrário, nós seríamos, todo o processo que nós discutimos anteriormente, inclusive que você abordou, deu a oportunidade de a gente conversar aqui em relação ao nosso primeiro livro, né? Todo aquele processo vai por água abaixo, né? Se nós admitirmos que esse tipo de situação pudesse acontecer. Nós seríamos, na verdade, bonecos, nós seríamos, na verdade, robôs, entre aspas, né? Onde nada do conhecimento científico que a gente conhece efetivamente poderia ser considerado, né? Um segundo momento em que o espírito parece agir é no desenvolvimento do embrião e do feto. Essa é uma questão que a biologia sempre teve muita dificuldade em lidar. Como uma única célula, ela vai se diferenciar em mais de 100 células diferentes e cada uma vai para o lugar certo. Não acontece da célula do rim para o coração, nem da célula dos músculos e para os ossos. A biologia tem estudado muito isso e a gente tem visto algum avanço nesse sentido, através de genes relacionados ao desenvolvimento, interação com proteínas, essa coisa toda. Mas o espiritismo acha que, além de tudo isso, há um outro elemento aí, que o espírito também participa desse processo.
Então, de novo, eu acho que a gente tem, vamos dizer assim, a gente teria um momento importante da formação, da construção, né, do organismo, né, a partir da junção do gameta masculino com o gameta feminino. A partir daí, uma vez que essas duas células se fundem, e nós teríamos aí o zigoto, o embrião, né, começando a se desenvolver, existe uma série de processos que vão, entre aspas, controlar, do ponto de vista genético, né, o desenvolvimento, a multiplicação dessas células e o que a gente chama de diferenciação dessas células, né, para que elas assumam as suas diferentes funções do organismo, né? E, portanto, em última análise, nós teríamos a formação dos órgãos e a formação do corpo. Então, nós temos dois cenários. O primeiro é o estabelecimento de um conjunto gênico, né, um conjunto de genes que vai dar origem àquele indivíduo e que vai dar origem, naturalmente, aos órgãos que compõem o corpo daquele indivíduo. A partir desta matéria-prima, digamos assim, desses ingredientes, existe aí, então, um conjunto de genes se expressando ou não se expressando de uma forma cronológica ao longo do desenvolvimento do embrião, para que os órgãos sejam formados. Então, nós poderíamos aí ter uma visão, digamos assim, em dois momentos. Um seria a construção desse arcabouço genético, digamos assim, que vai dar origem à formação do corpo, onde lá atrás, conforme nós já conversamos antes, poderia haver naquelas características fundamentais para o indivíduo, né, a influência dos espíritos envolvidos na formação daquele corpo. Durante o desenvolvimento, então isso é uma coisa. A partir do momento que nós já reunimos a nossa matéria-prima, né, digamos assim, fôssemos fazer um bolo, né, nós reunimos os ingredientes para fazer o bolo. Agora, a partir do momento, então as receitas de cozinha são assim, né? Tem os ingredientes e depois tem como fazer, né? E aí nós temos o segundo momento, que é como fazer isso, né? Aí depende de como fazer o bolo fica bom ou o bolo não fica bom. E aí, nesse processo de como fazer o bolo, né, nós poderíamos ter, então, a junção da matéria-prima já organizada para isso, e aí a expressão desses genes, eventualmente sofrendo naquelas circunstâncias em que a formação dos órgãos fosse de um determinado órgão ou característica fosse fundamental, uma certa atuação, digamos assim, para que aqueles genes se expressassem ou não se expressassem de forma adequada ou não, né, para dar origem ao arcabouço físico que vai receber aquele espírito. Você fala muito em gene se expressar ou não se expressar, quer dizer, funcionar ou não funcionar, não é isso? Exatamente. É isso a que hoje estão dando o nome de epigenética? Exatamente. Na verdade, eu costumo dizer que essa palavra epigenética, ela surge recentemente, mas essa história, ela já é muito antiga, na verdade. Né? Isso é muito antigo. Né? Durante muito tempo, os cientistas, os pesquisadores, né, eles cravavam, digamos assim, sem muita margem de interpretação, que tudo o que nós vemos do ponto de vista físico, todo o fenótipo que a gente vê, né, e todas as consequências desse fenótipo, né, em sua atuação, eram consequências dos genes. Ou seja, o ambiente teria muito pouca atuação nessa particularidade. O que não é verdade, né? O que não é verdade. Eu costumo dar um exemplo que é o seguinte: você pega uma planta e você coloca essa planta no sol, ela tende a diminuir a sua área foliar, né? E ela tende a desenvolver mecanismos para perder menos água. Né? Ela não precisa de ter uma área foliar muito grande, entre aspas, porque a insolação é grande, então ela é eficiente na absorção de luz e ela tem que perder menos água. Você pega essa mesma planta e você põe na sombra, essa mesma planta vai apresentar uma folha mais larga, porque ela tem que pegar mais luz agora, o sol não chega tão diretamente a ela, né? E ela não tem que se preocupar tanto, entre aspas,
com relação à perda de água, porque ela está num ambiente onde a água não é um limitante. O que eu estou dizendo, querendo dizer com isso? Nós temos a mesma planta, né? E no sol ela tem uma característica, na sombra ela tem outra característica. Então, isso é consequência da gente ter o mesmo conjunto gênico, os genes, né? Funcionando ali no sol e funcionando na sombra. Então, a gente chama isso, né, de uma variação, né, na morfologia, no fenótipo, né? A gente chama isso de plasticidade, né? E essa plasticidade ela pode ser vista como um exemplo disso que você acabou de dizer, né? Então, alguns genes funcionam, se expressam, né? E outros não se expressam em determinados momentos. No ser humano, por exemplo, todas as nossas células, com exceção daquelas que não têm núcleo e com exceção das células reprodutivas, elas são iguais. Temos os mesmos genes. Mas se você for no coração, no rim, no pâncreas, em cada órgão, você vai ver um conjunto de genes se expressando diferentemente, funcionando diferentemente, dando essa característica a esse órgão, né? Então, nesse processo de ligar e desligar os genes, né, existe uma influência externa, né, digamos assim, externa à constituição gênica, né? E é isso que vem sido chamado mais recentemente de epigenética, ou seja, epi vem de fora. Tudo que está fora, né, você pode ter ligações químicas ali que fazem com que o gene se ligue ou se desligue num determinado momento da vida daquele indivíduo. Quer dizer, o indivíduo possuir genes é importante, mas não é tudo. O indivíduo pode possuir, por exemplo, genes do alcoolismo e nunca se tornar um alcoólatra. Pode possuir um genes da obesidade e nunca se tornar um obeso, porque esses genes podem nunca vir a funcionar, é isso? É exatamente isso. Quando a gente trata de características complexas, como essas que você acabou de descrever, raramente nesses casos nós temos um gene, né? Nós temos um conjunto deles, né? E quanto maior, dentro do conceito clássico, né, de características complexas, ou seja, o que a gente chama de características complexas nesse caso? Características que são definidas por um grande conjunto de genes, né? Dificilmente nessas situações o ambiente tem um papel menos importante. Ao contrário, na verdade. Quanto mais complexa a característica, considerando o número de genes associados a ela, mais importante é o ambiente na determinação do comportamento final. Isso é fundamental. Embora existam alguns casos, descritos pela literatura, onde você tem, por exemplo, você tem 100 genes, por exemplo, para uma dada característica. Desses 100, você tem um conjunto de 10, ou de 5, ou de 4, que são mais importantes que os demais. Quer dizer, aquela característica final depende da atuação de todo mundo, mas você tem um grupo ali que é mais importante. Esses teriam, nesse caso, uma influência maior um pouco no aparecimento das características, por exemplo, que você mencionou, como obesidade, como alcoolismo, e até características físicas, como a própria estatura, né? Você pode ter um conjunto gênico que te permite, entre aspas, chegar a 1,80 m, entre aspas. Mas se você é um sujeito que tem uma nutrição inadequada, e nutrição é influência do ambiente. Se você não faz exercício físico também é influência do ambiente, né? E você pode, embora tenha potencialidade para desenvolver aquilo, pode não desenvolver. E por quê? Porque o ambiente não favoreceu o desenvolvimento da forma como poderia ter sido. Agora, isso não acontece, por exemplo, com a cor dos olhos. O espírito não pode escolher a cor dos olhos, pode? Não, exatamente. Aí nós vamos para o outro extremo. As características que são determinadas por poucos genes, né? Usando um outro exemplo, por exemplo, como características, por exemplo, como o albinismo, né? O albinismo é a falta de pigmentação da pele, né? A ausência do gene para albinismo significa que o indivíduo vai ter uma pigmentação normal. Se ele tem o gene para albinismo, ele vai ser albino independente de onde ele esteja. O ambiente não vai resolver isso, não vai mudar isso, né? Então, existem algumas características que são determinadas fortemente pela composição genética. É o que eu costumo dizer, né? Numa analogia, numa brincadeira, né? Não dá para colocar tudo num balaio só e dizer que é de um jeito ou é de outro.
existem características em que a genética ela é absolutamente determinística, né? Ela vai definir e será assim. Existem outras características em que essa interação com o ambiente, com o meio, né, com a condição de vida do indivíduo, vai contribuir para aquela característica se manifestar ou não e em que grau ela se manifesta. Porque ainda tem isso, né? Ele pode manifestar, ele pode não manifestar. E uma vez manifestando, ele pode manifestar em graus diferentes, a depender das circunstâncias em que esse indivíduo está inserido. E aí nós já entramos na terceira e última questão, que é a interação do espírito com o corpo já depois do nascimento, né? Me parece que eu acho que tudo vai trabalhar dentro dessa questão que você colocou. Os genes estão definidos, o corpo está formado, os circuitos cerebrais, em sua maioria, estão estabelecidos, embora possa haver uma plasticidade, e a partir de tudo isso, o espírito continua interagindo com o corpo. Você acha que, depois do nascimento, a interação do espírito com o corpo estaria mais no funcionamento dos genes, na expressão dos genes? Na verdade, assim, uma vez definido o arcabouço genético, ele não passa, em tese, por nenhuma alteração mais, né? A menos que esse indivíduo se exponha a agentes químicos e físicos que possam, de alguma forma, provocar alterações na sua constituição. Por exemplo, o indivíduo está com o corpo formado, né? Mas eles, por uma atividade laboral ou por um acidente, ele se expõe, por exemplo, a uma radiação, digamos assim, né? Nesse caso, há uma alteração direta, né, na composição, no funcionamento daquelas células, daquele tecido, daquele órgão, e naturalmente o indivíduo vai ter uma consequência física a partir dessa exposição. Fora essas questões, o arcabouço está pronto, né? A constituição genética está pronta. Então, a partir daí, é literalmente uma questão de funcionar ou de não funcionar, né? E aí, grosseiramente, né, nós podemos fazer, por exemplo, analogias, por exemplo, com relação ao nosso estado psíquico e à nossa condição física, né? Muitas vezes a gente percebe no nosso próprio corpo, né, nós somos capazes de perceber no nosso próprio corpo consequências de um estado emocional de excitação ou de um estado emocional de calmaria, né? Então, isso tem consequências diretas. A gente consegue perceber isso. Não precisa, né, ir muito longe para que a gente consiga evidenciar isso. Então, acho que a partir desse exemplo, dessa analogia, é possível a gente entender que a nossa atuação, né, como ser encarnado, né, pode sim influenciar no funcionamento dos nossos genes, a curto, médio e longo prazo. Se essa for uma situação que se repete, isso, com o passar dos anos, pode ter algum tipo de consequência benéfica ou maléfica para o indivíduo. Meus amigos, como nós vimos, o tema é apaixonante, né? Complicado, mas envolvente, e a gente está sempre discutindo e sempre aprendendo. Esses dois livros que nós citamos, eles não estão disponíveis em livrarias espíritas. Eles, para serem adquiridos, é só através do site do Instituto de Difusão Espírita de Juiz de Fora. Então, o primeiro livro é Breve História de Todos Nós, e o segundo, Que Somos Nós. Aqueles que tiverem interesse em desenvolver um pouco mais esse assunto, esses livros podem ser adquiridos através desse site. É só clicar lá no Google, Instituto de Difusão Espírita de Juiz de Fora. Vocês vão cair no site dessa instituição e podem pedir que eles enviam para vocês esses livros. A gente quer agradecer imensamente o Líderson, dizer que foi ótimo. Tenho certeza que as pessoas vão se sentir inspiradas para estudar, né? Que é o que a gente sempre faz e é o que a gente precisa continuar fazendo. Não é isso? É isso aí, Ricardo. Eu queria mais uma vez agradecer o convite, a oportunidade, né, de dividir um pouco daquilo que a gente pensa. Naturalmente, tudo isso que eu falei tem a visão, um pouco da visão do Líderson, mas também tem a visão do grupo que integrou essas duas obras, né? São vários colegas, passamos algum tempo nos reunindo aos sábados para desenvolver esse trabalho, né? E dizer que, na verdade, muitas dessas nossas ideias, né, são também hipóteses de trabalho, né, para que a gente possa sempre raciocinar em cima daquilo que a gente tem
e buscar um certo conforto na compreensão do que nós somos e para onde nós vamos, né? E que é sempre um prazer poder dividir isso, né? Muito obrigado. Minha gente, até uma próxima.